Oi, gente! Estamos aqui no nosso terceiro episódio do Muito Mais Podcast e hoje com o advogado Dr. Marcelo Zola. E ele trabalha nessa área do direito de família e engajado em questões sociais na defesa dos direitos da mulher. Tudo bem? Oi, olá, tudo bem? Se Doutora Marina, apresente é isso, melhor. tudo bem? Primeiro eu quero agradecer, né, do convite, Muito Mais Podcast, doutora Marina. Nós temos uma referência muito grande, assisti os seus vídeos, né, pesquisei antes de vir para cá. E, assim, interessante os temas que são colocados pela doutora. São temas atuais e de relevância, né? Que a gente vê no relacionamento humano entre casais e etc. Sim. Assisti, doutora, gostei muito. Virei seu seguidor e seu fã. Obrigada. Então vamos começar do comecinho, né? Vamos falar aí, eu falo muito sobre o relacionamento abusivo, e aí quando me indicaram você pra gente falar sobre isso, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, nossa, ele vai ter essa visão, né? Essa parte do direito, da lei e da área psicológica, ainda mais que você é tão engajado nessa questão do direito das mulheres, né? Sim. Em defesa do direito das mulheres. Então, a questão do abuso. Muitas pessoas, que já tinha estudado, né, sobre isso, sobre relacionamento abusivo, só que eu nunca tinha passado. Né? Eu nunca tinha passado na pele. Então, assim, na minha cabeça, tá um abuso. O cara, se ele humilhar a mulher, né? Se ele... Primeiro, a gente pensa inicialmente na violência física, né? Inevitável pensar na violência física. Fala violência contra a mulher, você já pensa na agressão física. Já vem à mente essa cena, né? Isso. E aí depois eu pensava, tá bom, alguma humilhação, alguma ameaça, alguma coisa desse tipo. Então, assim, imagina que eu iria passar por uma situação dessa, né? Assim, eu não permitiria. E aí depois, quando eu passei, aí quando eu fui estudar mais a fundo, né, essa questão, que aí a gente vê que é de uma forma muito sutil, né, que tudo isso começa. Então, começa sempre assim, é uma lavagem cerebral, mas que começa de forma muito devagar e tirando a rede de apoio da mulher, ela já está ali fragilizada, ela vai se fragilizando e acabando com a autoestima e com a segurança cada dia mais. E dessa forma, ela começa a não ver... Não vê as possibilidades, é como se ela tivesse cega, né? Então começa a não ver o que está acontecendo. Já é difícil quando a gente está envolvido emocionalmente, né? O problema dos outros é sempre mais fácil de resolver. E aí ela está envolvida emocionalmente quando ela começa a perceber esse tipo de manipulação, principalmente quando a gente fala numa pessoa, a gente vai falar aqui do homem para a mulher, né? Mas existe pessoa narcisista e abusiva, pode ser homem, pode ser mulher, Sim. E não só no relacionamento, mas na família também. Isso, em relações homossexuais, heterossexuais, inclusive até de duas mulheres, né? A gente imagina, nossa, não existe, né? Porque uma mulher vai abusar, né? E isso existe muito. É normal, Então... São informações aí que muitas vezes a gente não tem, né? Porque nunca foi atrás, ou porque nunca passou, ou já passou por uma relação assim e nem sabe. Sim. Então, eu queria saber dos abusos, né? Então, assim, existe o abuso físico, que é o primeiro que a gente fala, o psicológico, o sexual, o patrimonial e o moral. Então, eu queria saber, na sua ótica, na sua experiência, como que funciona esses tipos de abuso? Olha, eu acho interessante a gente dizer o seguinte, vamos fazer uma introdução. A questão da nossa sociedade que nós vivemos é uma sociedade machista. Sim. Né? Então, e hoje nós encontramos até mesmo as mulheres. Tem mulheres que são machistas. O homem tem que fazer, o homem tem que fazer, o homem tem que fazer. Então, a questão dos direitos iguais é uma questão assim delicada, existe. Então, nós temos que relevar isso também, ou seja, pontuar essa questão que é importante. Na nossa sociedade existe isso, a questão do machismo. É assim, está enraizado em nós. Sim. Né? Então, assim, às vezes, até para justificar casos que aparecem, né, para a gente, enquanto profissionais, escritório de advocacia, etc., às vezes a pessoa não detecta realmente esse abuso, essa agressão, porque acha normal. Porque a sociedade machista em si, a mãe, a avó, etc., a família passa por isso. Então, eu não vejo a normalidade. Sim. Aqui que a senhora entende? Então... Não, às vezes, eu estava dando um exemplo outro dia, falando, a gente estava a outra entrevista com a tenente, né, a Amália.
E ela estava falando assim, ela falou aqui, inclusive, sobre a experiência dela. Ela é tenente, ela tem 3 faculdades, 2 pós, assim, andar armado, né? Assim, cara, ela é tenente, ela é formada no Barro Branco. Ela passou por uma situação de abuso, sabe? 2 anos e meio. Então, aí você fala assim, gente, mas como, né? Como que uma pessoa... Às vezes não detecta, não percebeu. Consegue assimilar. Porque não teve violência física. Sim. Entendeu? Então, como teve várias outras. E a gente estava dando um exemplo falando de pessoas que, assim... mas minha mãe apanhava todo dia, eu apanho só de vez em quando. A pessoa acha que o companheiro dela ainda... Nossa, é muito bom, muito melhor do que meu pai, do que meu padrasto. Então, assim, vem de um machismo estrutural muito grande. Está enraizado dentro de nós. Que não sabe. Tudo bem, a sociedade está passando por mudanças, a questão do celular, da internet, que está trazendo muita informação de um tempo muito rápido, não é? Então, essa transformação... eu acho que o alerta está vindo, o abrir dos olhos está acontecendo gradativamente. Né? Então, como é uma situação que já está no meu subconsciente, né? Então, para ela ser extirpada, não é do dia para a noite. Né? Não, ela leva um tempo, tem um caminho aí muito grande. Vamos vendo. É um trabalho didático, é um trabalho realmente de fazer... podcast como a doutora está fazendo para alertar, para as pessoas terem consciência de quais os tipos de violência, né? E para que isso seja assim suprimido de uma maneira mais, vamos dizer, mais rápida, mas que isso acabe, né? Que não haja esses abusos da forma tão drástica como a gente vê. Sim. Mesmo o feminicídio, né? Porque aí é onde chega, né, no fim, ápice, né? de, no tudo, ápice né? de tudo. Mas eu digo assim, hoje o município de São José do Rio Preto, ele é bem equipado com todas as tarefas de apoio à mulher. Né? O município tem toda uma estrutura que às vezes a gente vai em palestras, em seminários, e isso, eu falo, a gente tem que fazer chegar na ponta. O que é a ponta? A população. A população tem que entender, tem que ver, não só mulheres, mas os homens. Às vezes a gente tem palestras com 130 homens. Não tem mulher na palestra, são 130 homens. E a gente vai falar de violência familiar. Olha, os tipos de violência familiar. Física, psicológica, sexual, tal. E eles prestam atenção. Então, assim, é interessante divulgar a rede de apoio. É interessante divulgar, porque as pessoas não sabem, não conhecem a estrutura que São José do Rio Preto tem. É uma das melhores estruturas do Brasil hoje, São José do Rio Preto tem. Vamos lá. CRAM, Centro de Referência e Atendimento à Mulher. Nós temos 2 unidades do CRAM em Rio Preto hoje. Nós temos um local de abrigamento, né? Um centro de abrigamento que acolhe essas mulheres que estão em vítima, são ameaçadas de morte. Sim. As mulheres ficam abrigadas nesse local. Nós temos a Guarda Municipal, que tem a Patrulha Maria da Penha. Nós temos a vara especializada aqui do Poder Judiciário de Violência Doméstica. Nós temos a DDM, a Delegacia de Defesa da Mulher, que são 4 delegadas especializadas só em violência contra a mulher. Então, assim, a estrutura de São José do Rio Preto é maravilhosa. Nós precisamos fazer o quê? Chegar na ponta. Chegar para a população, seja homem, seja mulher, quem for, que existe essa estrutura e quais são os direitos e o que a mulher pode procurar quando ela estiver sendo vítima de um dos tipos de violência. Sim. Né? E inicialmente, e antes, né, de tudo isso, porque às vezes a gente já fala de uma maneira como se isso pra gente que tá, né, nessa área, que estuda, que tá vendo tudo isso, a gente já fala, não, aí vai chegar e aí de algum desse tipo de violência. Mas muitas vezes a pessoa nem sabe que ela tá sofrendo algum tipo de violência e que ela tá sendo vítima, ela não tem esse alcance. Por isso que a divulgação dos tipos de violência, por isso que as palestras que são feitas pela comunidade afora, explicando os direitos, explicando a estrutura, explicando quais são as violências e o que a mulher tem na retaguarda dela, é importante. Saber, muitas vezes, exato. A informação claro, a informação é tudo, seja em qualquer ramo.
né? Violência doméstica, seja na saúde pública, seja na assistência social. Quais são meus direitos na assistência social? A informação tem que ser divulgada. Então, assim, às vezes nós estamos em palestra com 130 homens, falando de violência, levanta alguém lá. E quando a violência é da mulher contra o homem? Nossa, piorou. E quando a mulher ganha mais que o homem e humilha e pratica uma desses tipos de violência? Existe? Não, e a coragem, isso não é divulgado, né? Já a pessoa que passa por isso já sente vergonha, ainda sendo homem, sendo mulher. Mas o homem piorou. Como que ele chega na roda de amigos dele e fala, eu tô apanhando e tô apanhando feio? E assim, a gente detectou, às vezes, em estudos, em relatórios, né? Mesmo em pesquisa na internet, que os homens assim também estão falando, divulgando isso. Eu tô sendo vítima. Onde eu vou? Né? A literatura traz casos assim. Tem, né? existe. Olha, eu estou sendo vítima, onde eu vou procurar? Entendeu? Então, assim, importante, informação. Realmente, parabéns o Muito Mais Podcast, porque está dando essa informação para o público. Né? O que seria essa rede? Por exemplo, nós temos o CRAM, o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, que são 2 unidades. O endereço das unidades, quem quiser... Tá, nós vamos deixar depois na descrição. Sim. Né, todas as informações, os endereços. Ótimo. Na Rua Bernardino de Campos, aqui na Redentora, em São José do Rio Preto. E o outro endereço fica na Rua Paulo de Faria, no Eldorado. Tá. Próximo à Avenida Mirassolândia. Então, assim, o CRAM, lá você tem uma equipe técnica à disposição da mulher. Né? O que é a equipe técnica? Nós temos assistente social, psicólogo e advogado. E a parte administrativa também. Motorista, à disposição dessa mulher que vai lá procurar um atendimento e fala, olha, eu estou aqui não só porque eu estou sendo violentada fisicamente, mas eu estou sofrendo uma pressão. Aí ela é atendida pela equipe. Uma psicóloga, uma assistente social vai atender essa mulher. Vai orientar. O que está acontecendo? É só você? São filhos? Você tem filho? Não tem? É agendado novas orientações para essa mulher. Tá? A família também, os filhos participam dessas rodas de informações, etc. Agora, em casos extremos, assim, quando precisa e quando a mulher está realmente sendo em caso de ameaça de morte, aí existe a possibilidade dela ser abrigada. Já é uma fase mais agressiva de toda a rede, né? Agressiva no sentido seguinte, porque mais perigosa. Porque se ela precisa ser tirada do lar ou da onde ela mora para ir para um local de abrigamento, é porque a situação está realmente muito perigosa. Sim. E a estrutura o município tem toda a estrutura. Ela vai para o abrigo, para esse centro de abrigamento. É um centro que ela é abrigada, fica lá por um determinado período, com o trabalho das técnicas, assistente social e psicóloga, fazendo o atendimento dessa mulher. E o importante, o que São José do Rio Preto também fornece? A vítima, ela precisa sair do ciclo. Porque não adianta o agressor e a pessoa agredida ficar nesse ciclo, agressão, mas você tem que romper o ciclo de violência. Sim. E também de dependência do agressor. E o que eu preciso? Então, as políticas públicas entendem que você precisa cortar o ciclo. Que jeito? Instruindo essa mulher. Porque, na maioria das vezes, a mulher se submete a ciclos de violência, os tipos de violência, porque pela dependência econômica financeira. Também, então, eu não tenho para onde ir. Existem casos na literatura que a mulher vai para o centro de abrigamento por diversas vezes. É abrigada, sai. É abrigada novamente, sempre com o mesmo agressor. Mas por quê? Porque eu dependo financeiramente desse homem. Então nós temos que cortar. Que jeito? Capacitando essa mulher. Sim. Então o poder público tem uma estrutura para capacitar a mulher. Então ele vai ensinar essa mulher um ofício, uma profissão, para que ela, agora eu já sei trabalhar,
eu consigo ganhar o meu dinheiro, me sustentar, eu vou romper o ciclo de violência. Muitas vezes esse próprio homem não deixa, né? Tem casos também que ele não deixa, ou tem casos ao contrário, que ela precisa trabalhar, né? E ele faz com que isso... e usa o dinheiro dela para se sustentar, e ele que não trabalha. Então tem de todo álcool, etc. Tem de todo tipo, né? Assim, a gente vai tentando categorizar assim muitas vezes, mas eu acredito que hoje antigamente era muito essa coisa, né? De não vai trabalhar. Né, de tirar a mulher do... Ficar só no seio do lar. Isso, ali, né? Porque quanto mais ela tiver sem rede de apoio, sem dinheiro, sem condições de se sustentar, mais sem amigos, sem família, mais dependente dele vai ficar, mais ele tem o controle. Exato. Então, acho que isso existe ainda, existia mais, mas hoje você ouve falar do contrário, dele falar, não, vai trabalhar porque você tem que me sustentar. E você fala assim, gente, ela que ganha o dinheiro, ela que paga a conta e ele que ainda abusa, sabe? Mas aí é por quê? O que nós temos que identificar? Talvez seja do machismo que está enraizado nela ou alguma coisa assim? Sim, porque ela acredita que ela é merecedora daquilo de alguma forma, né? Porque, como eu falo, a violência física, ela pode acontecer de uma hora para outra? Pode. Falando de seres humanos, tudo pode acontecer. Exato. Mas, geralmente, ela começa menor, né? Ela começa com outros tipos de abuso, geralmente o psicológico, ele vai fazendo aquele campo ali, porque não vai chegar do nada, tá tudo bem, e aí começa a bater. Geralmente tem esse pré, né, de ameaça, de fazer essa lavagem cerebral aí com a mulher de que ela não é nada, diminuindo ela, humilhando, aí tira do trabalho, por exemplo, ou monopoliza o dinheiro, né, no caso de ela ser a pessoa que sustenta a casa, e de colocar medo, né, com os tipos de ameaça. Então, não é de repente. E aí, quando acontece a violência física, às vezes a mulher só percebe quando acontece a violência propriamente dita. E aí, quando ela percebe isso, ela já está num caminho, assim, ela já passou por muita coisa, ela já está com a autoestima dela muito abalada, ela já está insegura, ela já está com medo, ela já está longe, muitas vezes, da família e dos amigos, e aí ela não consegue perceber. Fora quando ela já foi criada dessa maneira, né? Como a gente estava falando. Fora quando ela acha que tudo isso faz parte do casamento, faz parte do relacionamento. Exatamente. Então, assim, eu que provoquei, ela tende a se culpar pelas atitudes dele. Então, assim, ele gritou porque eu provoquei. Ele me bateu porque eu mereci. Mas eu não dei o dinheiro que ele queria, então ele teve razão também de me bater. Mas não bateu muito, sabe? Então, quando você começa a ouvir, você fala assim, gente, olha o quanto ela tá envenenada, né? Assim, parece que e não consegue ver. Porque algumas... Repito, porque foram criadas dessa forma e não vêm... É questão de cultura, né? Cultural. É uma questão cultural, familiar, e outras vezes porque, às vezes, nem foi isso que aconteceu na família dela, e ela acha, inclusive, um absurdo, algum tipo de violência, mas ela foi levada a acreditar que ela foi a culpada, e ele vai fazendo isso, né, na cabeça, não é de repente, e até ela passar a acreditar que ela merece aquilo e que a culpa realmente é dela, e para que ela não ache nada de estranho nisso. Ou então, quando percebe alguma coisa e consegue ter assim, uma luz, consegue pensar, fala, não, mas não é possível, né? Não tô tão louca, não tô errada dessa forma. Só que aí ela já está muito fraca, né? Ela já tá muito frágil, muito fragilizada. Então, não consegue reagir, não sabe por onde começar. E aí, assim, vamos colocar, a pessoa teve essa informação, ela está aqui assistindo o podcast, ela está assistindo os meus vídeos, ela está tendo informação. E ela fala, por onde eu começo? Qual que é o primeiro passo que ela pode dar? Porta de entrada. Eu posso ir em uma das unidades do CRAM, Centro de Referência de Atendimento à Mulher aqui de São José do Rio Preto, que são 2 endereços que depois nós vamos deixar aí. Eu vou no CRAM para ser atendida gratuitamente, custo zero. Isso tem em todas as cidades? Como que é? Não, por isso que eu falo, São José do Rio Preto é assim, uma das cidades do Brasil que tem uma estrutura mais avançada e mais bem montada. Existem outras cidades que têm, sim, mas assim, Rio Preto é referência. Bom, então eu, mulher, vou me dirigir ao CRAM, uma das unidades do CRAM,
e vou procurar atendimento. Olha, eu fiquei sabendo, me falaram que eu posso estar sofrendo algum tipo de violência, eu gostaria de ser atendida. Ela vai ser atendida pela equipe técnica, ou seja, uma psicóloga e uma assistente social. Vão fazer esse atendimento dessa mulher, vão fazer uma avaliação. Se houver a necessidade do atendimento jurídico, tem uma advogada também que vai prestar o auxílio jurídico, uma consultoria para ela jurídica. Dos direitos, a senhora é casada? Não, eu vivo em união estável. Há quanto tempo? Não, eu sou casada. Vocês têm bens? Então a advogada vai dar toda a orientação jurídica para ela. E aí, se houver necessidade dela voltar algumas outras vezes para esse atendimento, ela vai voltar. Mas eu não tenho dinheiro para voltar, não tem problema. Está aqui o seu passe para você voltar. Num novo atendimento. Então, assim, profissionais gabaritados, assistente social, psicóloga, advogada, toda a parte administrativa para ela ali à disposição, custo zero, poder público que custeia tudo isso. E também o transporte dela para ir e vir às unidades do CRAM. Porta de entrada. A doutora perguntou como que eu, mulher, fiquei sabendo e agora eu quero tomar uma atitude. O que eu posso fazer? Primeiro passo, procura uma unidade do CRAM. Lá as profissionais são treinadas e trabalham com isso 24 horas. Então elas vão saber detectar qual o seu problema. Às vezes tem situação somente de questões psicológicas, elas têm que voltar ali para fazer um acompanhamento, não teve agressão, mas elas... E o que as profissionais técnicas vão fazer? Empoderamento feminino, ou seja, vão dar para essa mulher um suporte psicológico que ela tem condições, que ela tem condição de verbalizar com esse companheiro, com esse marido, com esse namorado, olha, você me fez isso aqui, olha, não pode, isso aqui a lei entende que é crime. Vamos conversar sobre o assunto? Sim. Entendeu? Então, existe essa abordagem. Nós temos que saber que nem tudo deságua em agressão física, né? Então, ela vai começando a ter consciência através dessa retaguarda que ela está tendo na unidade do CRAM, que aquilo que ela está passando é um tipo de crime. Ou é uma relação abusiva. Então ela vai se posicionar perante esse companheiro, esse marido, esse namorado e vai começar a dialogar com ele. E as técnicas vão dar todo o apoio e toda a orientação para como elas fazerem isso. Sim. Tá? Elas têm muito a questão tem a parte do medo, né, por conta de ameaça e da violência física, mas quando a gente fala também só da área psicológica, não que seja menor o dano, né, porque é um dano também muito grande, que as mulheres, mesmo depois de passarem por esse relacionamento, ele já é difícil de perceber. Depois que percebeu, sequela, né? Depois que percebeu, é difícil de sair. Aí depois que saiu, acha que já está tudo resolvido e não está. Porque ficam muitas sequelas, né? Ficam muitos traumas, muitos problemas psicológicos referentes ao que ela passou. Exato. E muitos homens, a gente está falando aqui, né, dos homens de novo, a gente está falando dos homens, né, mas aqui vai ser isso. Homens mentirosos patológicos, né, no caso de narcisistas e abusivos, eles vestem uma máscara social que é aquela pessoa que você fala, não é possível, ele não faz isso, ela é louca. Sabe? Então, existe esse tipo de julgamento. Por quê? Porque ele finge muito, né? Então, ele pode ter transtorno de personalidade, ou ainda que ele não tenha, não é uma pessoa, geralmente, que demonstra isso publicamente. Alguns demonstram, mas a maioria é uma pessoa dentro de casa e fora é aquela pessoa, assim, acima de qualquer suspeita. Então, tem muitas mulheres que ficam com esse medo, e a gente estava falando até sobre isso de classe social. Sim. Que quanto maior a classe social, menos elas procuram atendimento e revelam. Elas guardam, elas são introspectivas, né? As violências assim que elas sofrem não são... elas não procuram nenhuma rede de apoio, né? Por vergonha. Né? Mas existe. Então a gente sabe que existe, mas elas não procuram uma rede de apoio e aí não se fortalecem, né?
Sim, quanto mais isolada, mais fraca fica, né? Exato. Hoje, até por conta da informação, a gente tem aí, né, Shakira e todas as... quando isso vai para a mídia, né, que aí a gente fala assim, nossa, isso acontece com as estrelas, né, com as maiores... por que não pode acontecer com uma pessoa comum, né? Mas Exato. por conta da classe social, é uma pessoa conhecida na cidade, ou então, minha família, o que vai achar, os amigos, a sociedade, né, vai ser um escândalo. Então a pessoa não faz medida protetiva, não faz nada. E não busca ajuda por ter vergonha mesmo, né, de assumir. De revelar isso, né? Olha, sou eu, sou ele, é o casal tal que aparece diariamente nas redes sociais, mas está aí exposto e tá passando por uma situação difícil, né? Isso. Mas elas não são introspectivas, elas não revelam, mas aí, existe. Isso. E fica cada dia... A gente viu até um juiz, né, esses dias que estava passando também, o quanto afastado. Que foi afastado. Então, mas assim, imagina o medo dessa mulher, ainda mais uma pessoa assim que, né, um juiz que aconteceu isso, quem queria acreditar? É que ela colocou câmeras e tal, mas ninguém acreditaria. Ela fala, quem iria acreditar em mim? Quem sou eu? E assim, é importante frisar, nós estamos falando do relacionamento homem e mulher, não podemos esquecer. Não, existe jamais. o mesmo tipo de violência mulher-mulher, homem-mulher, entendeu? Sim, existe. Até da mulher para o homem, né? Isso, que antes não se falava nisso. Que eu ia falar, da mulher para o homem, então isso é normal também acontecer. É só procurar na literatura aí que a gente vê esses registros assim, estão aí pra gente ler. Então a internet é bom por causa disso, né? Tem de tudo. Então assim... existe, quando a gente fala de relacionamento abusivo, de violência, não podemos colocar só homem e mulher, não. Mulher, mulher, homem, mulher, de mulher para homem também existe. Então, é violência familiar em geral. É importante deixar bem pontuado isso. Depois que isso acaba assim, né? A gente acha que acabou, que passou por esse ciclo do abuso, que a gente fala aqui da parte do início, da lua de mel, aí depois começa esse tipo de diminuição da mulher, humilhação, até o descarte, que aí pode ser ou dentro de casa, né? Com traições, com tratamento do silêncio, ou indo embora. E aí ele sempre volta. A gente tem muito essa coisa dele voltar para saber se ele ainda está tendo controle. Então, ligando, ameaçando, perseguindo o carro, esperando na porta de casa. De que forma que a lei pode ajudar a mulher desse lado? Assim, ela não está mais sofrendo violência física, mas ele está seguindo, ele está fazendo outros tipos Oh, meu Deus. De ameaças em geral. É aí que entra a medida protetiva. Né? Então, vamos dizer... A doutora falou da porta de entrada. Porta de entrada a gente já sabe que é o CRAM. Vou na unidade do CRAM, as técnicas vão identificar, a minha assessoria jurídica, ou seja, a assessoria jurídica que está à disposição da mulher vítima de violência, vai conversar, detectou, pá, tudo bem. Então agora qual que é o próximo passo? Vamos encaminhar para a DDM, Delegacia de Defesa da Mulher. Então são 4 delegadas à disposição lá, todos os dias da semana. Identificaram que é um dos tipos de violência. É dos tipos de violência? Está catalogado na lei? Está. Então tá bom. Vai pedir protetiva? Aí vem a medida protetiva. Ou seja, esse agressor, essa pessoa que está agredindo, seja ela homem ou mulher, ela não pode chegar perto, ela não pode mandar mensagem, ela não pode me seguir, ela não pode falar comigo no celular, não pode. Né? Aí tem um programa que instala no celular, que é um programa de emergência, pessoa agredida, vamos dizer, mulher. Eu vou nesse botão de pânico, eu aciono o pânico. Eu tenho uma unidade da Polícia Militar, da Guarda, da Patrulha Maria da Penha, que eu posso, olha, eu sou fulano, eu tenho uma medida protetiva e ele está me seguindo. Então, imediatamente, eles vão orientar, vai deslocar a viatura e vai dar toda a proteção a essa mulher. Sim. Então, esse é o passo. Quer dizer, a mulher também goza desse privilégio, entendeu? Dessa estrutura, por isso que eu falo, a retaguarda em São José do Rio Preto é maravilhosa. Né? Então, ela tem essa estrutura
que também vai dar esse apoio. Tudo bem, eu saí da agressão, não estou sendo mais agredida, mas eu tenho a protetiva em vigor. Ele não pode me ligar, ele não pode me mandar mensagem, ele não pode me mandar WhatsApp, ele não pode falar comigo no Facebook, ele não pode me seguir. Mas não está me agredindo, ele está atrás de mim. Não pode. Eu estou me sentindo ameaçada. Sim. Ele tem que manter uma distância. Então, a medida protetiva é justamente por isso. Para proteger que não haja... Não é só contra a violência. Para que não haja tipo... o pior. Qual é o pior? É que ocorra agressão física e até a morte dessa mulher. Sim. Então está me protegendo, essa medida me protege que ele chegue perto. Porque foi constatado que ele é uma ameaça. Né? Se ele é uma ameaça, então eu tenho uma medida aqui que vai garantir que ele fique longe. Agora, é claro, a gente vê que tem muita mulher com medida protetiva e ocorre, né, o feminicídio. Infelizmente, a medida protetiva por si só ela não é uma barreira, né, que impeça essa agressão. Mas ela é uma medida que, um meio que pode inibir ou impedir que isso aconteça. Né? Sim. Eu estou em algum lugar, num bar, num estabelecimento público, num shopping, e eu vejo ele, imediatamente eu vou ligar para a Polícia Militar, vou ligar para a Patrulha Maria da Penha, falar, olha, eu tenho uma medida protetiva e ele está aqui no mesmo ambiente que eu estou com medo, o que eu vou fazer? Vocês vêm aqui? Pronto. Aí vai deslocar uma viatura lá para dar proteção. E se for o caso, realmente, se o agressor estiver, ele é recolhido, ele é preso. Né? Porque ele não pode, ele tem que evitar essa mulher a qualquer custo. Entendeu? Essa é a diferença de quando tem a medida protetiva e quando não tem. Não tem. É por isso que as técnicas e as delegadas da Delegacia da Mulher conseguem realmente identificar quando é caso de fazer protetiva ou não, né, de pedir essa medida. E hoje, porque nós falamos, Rio Preto é uma cidade avançada nessa questão de violência da mulher. Nós temos uma vara no Poder Judiciário, né? Tem um juiz e uma promotora que só cuidam de violência doméstica. Não cuidam de mais nada. Acidente de trânsito, divórcio, não, nada. Só cuidam de violência doméstica. Para quê? Para que o trâmite desse processo seja mais rápido. Para que quando a Delegacia da Mulher encaminha um inquérito, um pedido de medida protetiva para o fórum, essa protetiva seja expedida o quanto mais rápido possível. Então criou-se a estrutura, tem a vara especializada de violência da mulher, para que isso caminhe bem mais rápido, né? Os oficiais de justiça, tal, para poder intimar esse agressor e intimar a vítima, falar, olha, o senhor está intimado a partir de agora, se o senhor chegar perto ou descumprir uma dessas situações, o senhor pode ser preso. Tá. No caso, a gente estava falando sobre a mentira, sobre essas máscaras sociais, né, que essa pessoa usa, e aí ela fica totalmente descompensada. Quando fica sabendo, primeiro, porque ele não quer se separar, aí depois, quando a mulher separa, ou sai de casa, ou a namorada não quer mais, fica revoltada e começa a voltar. Quando tem esse tipo de ameaça, perseguição, a medida protetiva. Protetiva, exatamente. E quando começa a correr, que é o que acontece muito, difamação. Né? Essa pessoa começa a inventar histórias, contar da intimidade deles para amigos, para conhecidos, para qualquer outra pessoa. Ou se tiver no mesmo ambiente, começa a rir, começa a fazer piadas. Então, existe alguma coisa que possa se fazer contra isso? Sim. Aí ela tem que procurar um advogado, né, especializado nisso. Mesmo existem muitos casos que a gente vê aqui de divulgação de cenas, divulgação de fotos, não é isso? Isso, também. Então, tem que tomar esse cuidado, o profissional, o advogado tem que atuar imediatamente, pedir para as redes sociais, Instagram, Facebook, tirar das postagens, né? Isso assim, é uma ação judicial, né? Existem casos também que às vezes a própria Delegacia da Defesa da Mulher faz isso. Eles mesmos já fazem esse trabalho. Mas, na maioria das vezes, o advogado, que ele tem toda a expertise, né, de entrar com uma ação rápida, de uma medida rápida, e para pedir que essas imagens não sejam mais veiculadas. Né? Mas, assim, existe. A pessoa tem que... Se ela não tem a protetiva,
né? Que é um fato antecedente, que seria necessária essa protetiva. Se nós estamos num relacionamento, a mulher identificou uma das situações de violência, tá ali com a pessoa, nós acabamos o relacionamento, mas e aí? Eu vi que eu me sinto ameaçada, faça a protetiva. Procure a delegacia, procure o CRAM. O CRAM está lá para atender. Não custa nada, é um serviço público. Tem lá uma assistente social, tem lá uma psicóloga, tem lá uma advogada, à sua disposição. Vai lá conversar um pouco. Então, assim, ela já tem a medida protetiva. Aí ele não está perseguindo, ele não está ameaçando mais, mas está nessa coisa da difamação. Né, ou então de divulgar, por exemplo, fotos, vídeos, ou de contar intimidades para as pessoas próximas, e aí ela fica sabendo disso, que isso está acontecendo com frequência. Aí ela precisa procurar o advogado, não tem nada a ver com a protetiva. Se ela não tem protetiva, ou vamos dizer, ela não tem protetiva, mas isso não está, porque não teve agressão, etc., física, então ela não se sentiu ameaçada, procura um advogado. Procura um advogado, o advogado vai saber cuidar da questão, vai saber qual medida urgente a ser feita. Tem, né, um negócio de, não pode falar no nome da pessoa, não pode... Como é que é? Tem uma coisa assim, não tem? Não, sim. Existem questões que depende do tipo de divulgação que o companheiro está fazendo. Né? O que ele está postando, o que ele está falando dela. Ela fazia isso comigo, ela fazia aquilo outro e tal. Então, assim... Mas nós vamos ter que provar isso, né? Olha, realmente a minha amiga está aqui, tá dizendo que realmente ele está falando. Então, mensagem. Exatamente. Vamos para a medida judicial, uma medida urgente, que hoje o judiciário está aí e é eficaz, né? Então, tome as atitudes, procure o profissional, procure o advogado, especialista. Ele vai saber como proceder para poder tirar dessa vinculação, né? E também, assim, talvez até uma ação de dano moral, né, contra essa pessoa, né? E uma queixa-crime, porque injúria, difamação, o que ele está falando de mim? Entendeu? Aí poderia fazer uma medida na esfera, vamos dizer, na delegacia de polícia, e também uma medida judicial de dano moral contra esse agressor. Tá? Então cabe duas questões, uma medida criminal e uma medida civil de dano moral contra esse agressor, né? Isso aí hoje é comum e ocorre muito. Tá. No caso de divórcio, quando a pessoa está realmente, ou no caso não é só um namoro, né? Quando mas a gente mora junto, ou então fica ali junto. Uma união estável. Tem uma relação, às vezes nem tem o contrato, né, de união estável, mas... O interesse em habitar. E aí, como que Constituir funciona? família. Aí, quais são as diferenças, assim? Eu posso sair de casa, vou perder os direitos que eu tenho. Como que funciona a diferença, assim? Se é realmente casado ou união estável, não existe mais essa diferença ou ainda tem? União estável tem que provar que nós estamos há um período juntos, né? Então, assim, mesmo em união estável, eu, mulher, tenho todas as minhas garantias. Eu posso, mesmo que eu não sou casada, eu posso ir procurar uma unidade do CRAM. Mesmo que eu não seja casado, eu posso ir na delegacia da mulher contra esse agressor. Mesmo que eu não seja casada, eu posso tomar medida contra ele, sem problema nenhum. Mesmo que eu não seja casada, eu posso ter uma medida protetiva contra essa pessoa. Existe muito disso. E existe o namoro, no próprio namoro. Nós somos namorados e existe agressão. Não estamos falando só física, porque a física é o final. Mas enquanto namorado, pode ter um dos tipos de agressão e ela pode procurar uma das unidades. E ela pode ser assistida pela rede. Pode ir no CRAM, pode ir na DDM, pode usar a Patrulha Maria da Penha, ela pode usar toda a estrutura que São José do Rio Preto dispõe hoje. À disposição, mesmo que eu seja só seu namorado. Eu não preciso ser casado nem viver em união estável. A gente não precisa morar junto, nós namoramos. E mesmo assim eu tenho a minha proteção. Entende? Tá. O que entraria na violência moral? E patrimonial também, né? Que são as duas. Porque a sexual, a psicológica e a física, a gente tem mais ou menos uma ideia do que mesmo que você não estude sobre isso, né? Já dá para saber, assim, né? A gente fala muito da física e da psicológica. A sexual,
a pessoa pode ser abusada ainda que ela esteja num relacionamento. Sim. O agressor pode obrigar a pessoa a manter relação sexual sem ela querer. Isso é uma violência sexual. Sim. O ato sexual, ele precisa ser consentido. E tem gente que não acha que não sabe disso. Isso é uma obrigação, né? Por quê? Por conta dessa coisa estrutural mesmo. Isso que eu falo, é cultural. Não, eu tô namorando, eu tô casada, eu tenho que fazer. Não existe esse tipo de abuso quando você está com a pessoa. Muitas mulheres ainda acham isso. Então, assim, vamos lá, violência sexual, ela precisa ser consentida. O ato sexual precisa ter o consentimento das duas partes. Caso não haja o consentimento de uma das partes, já está aí a violência sexual. Sim. Mesmo, mas é meu marido, é minha mulher. Houve a violência sexual. Eu não queria. Então é violência sexual. É meio assim, é chocante quando a gente fala, né? Pô, mas eu sou casado e tem a violência sexual. Existe a violência sexual. Sim. Foi consentido o ato? Não. Então tá aí, a violência ocorreu, pronto, tá configurada. Sim. E assim, violência, seja ela física, sexual, dentro de uma residência, como que eu provo? Né? Por isso que a versão da mulher, porque eu tenho que pôr câmera, eu tenho que pegar meu celular e ficar filmando. Não preciso. A própria declaração da mulher já basta para configurar um dos tipos do crime. Uhum. Por quê? O legislador entendeu que basta a declaração porque é impossível a prova. Eu tenho que abrir a porta, vizinha, vem aqui ver que eu não quero manter relação e ele está querendo. Não existe isso. Né? Não tem como. Uhum. Então, tá passando na rua, entra aqui para ver que eu não quero. Não existe. Então, basta a declaração da mulher, a mulher se dirige a um desses pontos, um CRAM, a DDM, e vai falar, olha, eu fui abusada sexualmente pelo meu marido. Aconteceu essa noite, a noite passada, isso, eu estava lá. Ou existe muitos casos também que a gente estuda e vê aí na jurisprudência, nos julgamentos, que a mulher, às vezes, ela faz uso de algum medicamento e é para dormir. E nesse período que ela está sob o efeito do medicamento, de sono, por induzido ao medicamento, ela é abusada. Sim. Entendeu? Ocorre muito disso. Então, assim, aí configura até um estado mais grave. O estupro de vulnerável. Entendeu? Até por bebida, né? Ou bebida, Sim, ou remédio. Estupro de vulnerável. Por quê? Eu, mulher, estava naquele momento vulnerável. Eu não estava na minha razão. Eu não estava consciente. Então eu estava vulnerável, seja por álcool, por droga, por medicamento, eu estava vulnerável por um desses fatores. E aí houve o abuso, e aí houve a agressão. Sim. Pode ser agressão física, pode ser agressão sexual. Aí houve isso. Tá? Mas foi falado de violência patrimonial. Então vamos falar. Violência patrimonial. Eu vou pegar o seu celular e vou quebrar. Eu quebrei seu celular. Uhum. Eu quebrei sua bolsa. Quebrei seu colar. Violência patrimonial. Uhum. É uma coisa que é sua, seu patrimônio. Eu estraguei seu carro. Violência patrimonial. Tá. Né? Agora, a moral, exatamente isso. Eu vou denegrindo a sua imagem. Ela é isso. Ela é aquilo. Então, eu estou praticando uma violência moral contra você. Estou denegrindo. Ela é uma péssima pessoa, em tal sentido. Tá. Tal. Então, violência moral. Sempre lembrando, nós já falamos aqui, mas a palavra da mulher tem grande peso, tem grande força. E não tem como provar. Eu estou dentro de 4 paredes, como que eu faço? Sim. Então, a importância da mulher se dirigir a uma das unidades, procurar a delegacia da mulher, procurar essa ajuda, procurar uma rede de apoio e relatar o problema. Por quê? Porque as técnicas, as assistentes sociais, as psicólogas vão fazer relatório. E o relatório do atendimento serve até de subsídio, quando a justiça pede. Né? Serve de subsídio. Olha, foi atendida e constatou isso. E eu detectei tal situação. São sigilosos esses documentos, mas se a justiça requerer, aquilo vai para o processo, vai para o inquérito. E aí vai ser constatado, realmente, ela esteve presente em tal lugar, numa rede de apoio, aconteceu isso.
Então é assim que funciona. Eu acredito que, assim, depois que a mulher tem a consciência, né, depois da conscientização de que ela está sofrendo algum tipo de abuso e ela vai atrás dos direitos dela e vai atrás de se informar sobre aquilo, já é mais fácil, né? Porque aí ela já está sabendo, ela já está conscientizada. Exatamente. Agora, quando ela não sabe, a gente está falando aqui 5 tipos de violência, né? Física, psicológica, patrimonial, sexual e moral. Então, a moral e a patrimonial e a sexual não são muito faladas, justamente por isso. Porque, quebrei o seu celular e eu que te dei. Tem isso também, né? Então eu posso fazer o que eu quiser. Nada. Então não é nada. Quebrei um carro. Então, assim, no caso da violência moral, que são esses xingamentos, esse tanto eu vou te denegrir. Isso, né? Denegrir a imagem. Você é uma P, né? No caso da violência moral, de denegrir a imagem da mulher, às vezes ela ainda acredita assim, tudo bem, eu larguei dele, ou eu fiz alguma coisa, como se ela merecesse ouvir aquilo e que ele tivesse o direito de denegrir a imagem dela para as outras pessoas. No caso da sexual, mesma coisa. Acredita que porque ela está casada com ele, porque ela namora com ele, não existe esse tipo de violência sexual. Só quando é um desconhecido, sim, né? Quando é uma pessoa fora da relação. E no caso da violência patrimonial, mesma coisa. Ele quebrar alguma coisa, ele que deu, ele tem o direito de rasgar, de quebrar, porque ele que deu, por exemplo. E a mulher acredita nisso, né? Se ela não tem o conhecimento da lei, se ela não tem esse tipo de informação, ela acredita em todas essas coisas. Assim, acredita e até seja assim, um pouco complacente com tudo isso. Sim, conivente com porque acredita que vai passar ou acredita que vai melhorar, né? São momentos, e às vezes, doutora, às vezes são momentos também porque relacionamento humano é muito difícil, a hora que lida com isso. Sim. O relacionamento humano, essas relações interpessoais são dificílimas. Mesmo no ambiente do trabalho, a gente com filho, a gente com mulher, a gente com colega de trabalho, é difícil. Sim. As relações interpessoais hoje estão muito difíceis de tocar, né? Então, às vezes, tem a relevância. E a gente precisa, é a diferença, né? E a gente precisa saber o tanto que eu vou relevar. Sim. Qual que é o meu tanto de permissivo ou não. Não é? O que eu vou relevar? E a outra parte, eu tenho que conscientizar essa mulher e às vezes trazer o agressor também para grupos de estudo e conversa, para que ele seja instruído. Às vezes depois da instrução, porque você não sabe o agressor que você está me agredindo. Eu sou casada com você e você me obriga a ter relação sexual todo dia, mas você não sabe que isso é uma agressão. Depois que você é instruído, não, tudo bem, eu parei de fazer, nunca mais eu fiz. Sim. Eu pergunto, você quer? Não, então tudo bem. Então por isso que a informação, fazer chegar os direitos, fazer chegar toda essa estrutura na ponta que é a população, as pessoas em geral que tem, né, é importante para conscientizar, né? Tem que conscientizar que existe e o aí tipo. muda, né? Não é um xingamento, é um abuso moral. Exato. Não é, ele não me forçou, ele não está insistindo, é um abuso sexual. Para cessar o vínculo, o ciclo, para cessar o ciclo. Depois que eu fiquei sabendo que tal coisa configura crime, eu nunca mais fiz. Eu tenho medo. Mas mesmo que eu não tenha medo. Mas agora eu já entendi. Eu nunca soube que isso configurava um tipo criminal. Agora eu estou sabendo, nunca mais eu fiz. Devia ser suficiente ou não, né? Mas é o que eu falei. E a cultura? E o machismo que está implantado na consciência de todos nós? Então, mas aí vai da mulher que está sofrendo isso, se ela acha que vale a pena ou não. Porque provavelmente, para chegar, na minha opinião, tá? Para chegar a esse nível de ter que procurar a justiça para falar que ele não pode quebrar as coisas dela, que ele não pode abusar dela e que ele não pode bater nela, eu acho assim, ela não é a primeira vez, né, que ela falou, ou que ela falou não, ou que ela tentou conversar. Quando chega a esse ponto, geralmente isso tudo já se foi, entendeu? Para chegar, eles vão falar que você não pode me bater. Então, você vai ficar com uma pessoa que acha que ela tem o direito de te bater até te deixar
né? Assim, não importa, relou a mão. Então, por isso que eu acho muito difícil. Eu acho que tem que ter, claro, esse trabalho em conjunto, né? De conscientização. Divulgar. De divulgação. Mas, para chegar a esse ponto desse tanto de ameaça, desse tanto de violência física, mas ele não pode mudar? Vai de você. Você quer acreditar nisso? Você quer continuar vivendo no mesmo teto de uma pessoa que fala que vai te matar todo dia e que te abusa fisicamente, moralmente, patrimonialmente, de todas as formas? Então, aí esse tipo de conscientização também. Não tem como mudar? Até tem. Se a pessoa quiser, eu acho que todo mundo, né, tem o discernimento de mudar. Né? Olha, e aí? E a minha consciência? Eu acho que isso agora eu entendi, eu vou mudar. Sabe? Porque assim, a gente tem que sempre acreditar na melhoria. Eu melhoro, que a pessoa é capaz de melhorar quando ela quer, quando ela tem a consciência. Por isso que você precisa mostrar o que é. O que é o crime, o que é o não, o que é o proibido. Isso é proibido. Isso não pode. Bom, agora, dali em diante, se você continuar fazendo, aí sim que... Ninguém está dizendo que não, a tolerância, o nível de tolerância não é isso. Mas o esclarecimento é essencial. Sim. O esclarecimento é essencial para quê? Para poder romper esse ciclo. Sim, porque, agora, como a gente falou, culturalmente ele também viveu ali, só que hoje, o que eu digo é assim, esse tipo de informação, não tem como a pessoa não ter esse tipo de informação, entende? Se fosse há 50 anos atrás, fala assim, mas ela fez isso, fez aquilo, sei lá, qualquer tipo de justificativa, e aí não tinha celular para quebrar, né? Mas sei lá, quebrei uma mesa, rasguei uma roupa. Então, assim, isso não era, nem se falava, né, em isso ser um crime. Ou então o marido forçar uma relação sexual, a mulher, na verdade, nem falava não, né? Não tinha nem esse alcance. Então, o que eu digo é assim, hoje, ninguém pode se eximir de culpa por desconhecimento. Sim, a lei. Né? Hoje, ainda mais não hoje. Não posso falar que eu desconheço a lei, né? Então, e não é nenhuma questão de lei mais, né? É uma questão, assim, de caráter, de educação. Você precisa me falar que eu não posso te bater aqui hoje, agora? Você não precisa me falar isso, né? Assim, as pessoas têm essa ideia. Essa consciência. Não é se não tem algum problema mental, alguma coisa. Então, a importância de um profissional especializado e bem orientado também, tanto na área da psicologia, da assistência social e do advogado, porque para ter essas informações de uma maneira mais esclarecida. Sim. E saber que esse limite, que ele precisa existir e não pode ser muito grande, né? Vamos falar assim. A tolerância tem que ser menor. Por quê? Mas você está falando que não pode tolerar nada? Não é isso. Mas a mulher, ela vai tolerando, ela apanha uma vez, começa lá com o abuso sexual, patrimonial, psicológico. A hora que chega no físico, o negócio já está avançado, porque já perdeu o respeito há muito tempo. Né? E aí ela, mas foi uma vez só. Mas agora é porque ele estava bêbado. Agora é porque eu deixei ele nervoso. Agora é porque ele está passando um problema no trabalho. Aí uma hora ela aparece morta. Né? Então, eu acho que isso acontece muito, e essa coisa do nível de tolerância da mulher é muito grande. Também por conta da cultura, de que a mulher carrega o casamento nas costas, de que a mulher que faz o homem dar certo, que a mulher que edifica o lar. Então, tudo isso, que mulher que nunca ouviu isso, então fica uma culpa de que a responsabilidade pelo relacionamento é dela. E aí é onde esse limite, né, fica muito estendido, né? Como que foi que você falou mesmo? Não, o nível de tolerância. Isso, o nível de tolerância, eu tinha esquecido essa palavra. O nível de tolerância vai aumentando cada vez mais, ela se acostuma com aquele tanto de abuso e com aquele tanto de agressão, até uma hora que, infelizmente, a quantidade de feminicídio, né, que a gente vê, que é absurda, que às vezes dá uma sumida da mídia, né? Aí a gente parece que esquece. Aí, de repente, aparece e você fala, gente, não é possível que, né, a cada tantos segundos uma mulher é agredida. O quanto isso é... Eu trouxe uma frase e eu gostaria de colocar na mesa essa frase. Atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Atrás, né? Atrás, porque do lado jamais. Na frente, nem pensar, tem que estar atrás. Mas eu trouxe justamente para o debate. Pronto. Né? Pronto. Nem precisou, tá vendo? Falar que era debate, eu já respondi. Já. Eu trouxe para o debate. Mas é uma frase assim, eu tenho 51 anos. Mas é uma frase assim, que os antigos falam.
Então, atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Às vezes, a forma como foi construída a frase, né? Hoje a gente fala, não, a frase não é assim, mas dá para você ter um entendimento. Sim. Que o homem precisa da mulher. Ele precisa de uma grande mulher do lado dele, de mãos dadas para construir. Uhum. Eu preciso de uma grande namorada, de uma grande noiva, de uma grande companheira, de uma grande mulher ao meu lado, para eu ser grande. Uhum. Né? Sim. Um do outro, né? Um do outro. E a mulher também. Tem sempre uma grande mulher. Quer dizer, a relação é feita de duas pessoas com entendimento. A relação é feita de duas pessoas. Atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Esse atrás pode ser do lado. Sim. Mas não é a questão de onde estar na posição física. Uhum. É que eu preciso de uma mulher que me dê estrutura. Sim. Eu acho que a frase hoje é que eu homem, preciso que uma mulher me dê estrutura. É uma mudança, né? Não é? Muda. Muda o olhar. E aí eu pensei, falei, vou trazer essa frase e colocar na mesa para debate. Atrás Sim. de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Como que a gente pode falar ela hoje? É. Que eu, homem, preciso de uma grande mulher para que ela me dê estrutura. Sim. Não é isso? Concordo. E um do outro, né? Não Sim. existe essa coisa de, sou mulher, aquela coisa de empoderada, não preciso de ninguém, não preciso de homem. Não. Um precisa do outro. Eu acredito que tem pessoas aí que escolhem não se relacionar. Tanto mas homem como mulher? Não existe essa diferença. Mas o que eu sempre falo, assim, essa coisa também, eu acabei falando antes de você falar, né? De, mulher sábia edifica o lar. Sim. Então, assim, é só a mulher que edifica? Então, quer dizer, o homem não tem nenhum papel. Tudo que ele fizer tem que ser relevado, tem que ser perdoado. Esse nível esse limite do que ele pode, do que ele não pode fazer, ela sempre tem que estar relevando tudo. Então, existe muito isso que vem, né, de antigamente, que hoje a gente luta contra isso, né, contra esse machismo estrutural, contra essa cultura que a gente viveu e ainda vive, infelizmente, mas de se pensar, né, porque se o relacionamento é feito de duas pessoas, o que eu ouço muito até em consultório, o que é? A mulher, nossa, mas eu tô me dando assim 100%, eu tô fazendo de tudo. Já tá errado. Né? Porque se ela tá fazendo tudo, o que ele tá fazendo pelo relacionamento? Como se o relacionamento só dependesse dela para dar certo, sabe? Então, se um tá dando 100%, o outro não tá dando nada, sabe? Então, é 50-50, né? Cada um fazendo ali a sua parte. Ou você 100 e eu 100. Então, mas assim, para dar 100, né? Eu quero dizer assim, 50 eu quero dizer assim, cada um na sua parte, entendo. A soma, né, dos dois. A sua parte é 50, entende? A partir do momento que você começa a fazer 60%, 70%, 80%, 90% do relacionamento, quer dizer que do outro lado tá vindo muito pouco. Entende o que eu tô falando? Assim, Sim, entendo. De se doar para a relação, de perdão, de entendimento, de respeito, tudo isso. Então, são as duas pessoas. E muitas vezes a mulher fica com esse peso, né, de carregar a casa nas costas, o casamento nas costas, o marido, porque, ele é imaturo. Não, homem é assim mesmo. Ele estava nervoso. Então, assim, sempre tem atenuantes. Né? Para o homem sempre tem atenuantes. E para a mulher sempre sobram os agravantes. Olha, nós homens precisamos ter cuidado, porque elas vão tomar o nosso lugar. Então nós precisamos tomar cuidado. Eu queria agradecer a presença e por ter aceitado nosso convite. Foi muito importante aqui. E falar para vocês que qualquer dúvida tem o meu Instagram, que vocês já sabem, o Instagram do Muito Mais Podcast e a live não, desculpa, o podcast. A live. O podcast hoje, né, às 7h30 da noite, a gente vai estar lá tirando as dúvidas. E também no Instagram, quem mandar, a gente pode tirar essas dúvidas também. O doutor vai sempre estar aqui dando uma assistência. Sim. E queria que deixasse aí os contatos. A gente deixa depois também aqui da cidade, né? Mas aí cada um na sua cidade precisa procurar o Sim. Não são em todos os municípios que nós falamos. Rio Preto já está muito avançado na rede de assistência à mulher. Rio Preto é pioneiro aí. Mas assim, na cidade que não tem Delegacia de Defesa da Mulher, na cidade que não tem o CRAM, procura o CRAS, procura o CREA, procura a assistência social da cidade.
com certeza a assistência social vai encaminhar para um dos órgãos e vai identificar casos de violência e vai poder encaminhar isso. Tá? Aqui em São José do Rio Preto, nós temos as 2 unidades do CRAM, né? Centro de Referência da Mulher. Um é na rua Bernardinos de Campo, número 4075, na Redentora. E o outro é na rua Paulo de Faria, 3105, no bairro Eldorado. As 2 unidades do CRAM funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Atendimento gratuito, psicológico, de assistência social e atendimento jurídico. Tá? Toda a estrutura são mulheres que fazem esse atendimento, né? Então, mesmo na Delegacia de Defesa da Mulher, são 4 delegadas da mulher à disposição. Também toda a estrutura da Delegacia da Mulher são mulheres que trabalham, as escrivãs, etc. Um pessoal maravilhoso. A Patrulha Maria da Penha, que é também composta pela Guarda Civil Municipal, número 153, se alguma mulher precisar, pode ligar, a patrulha está lá para atender. E o CRAM, assim, eu acho que foi inaugurado recentemente, final do ano, a unidade 2, no bairro Eldorado. Esse centro de referência e atendimento à mulher, elas prestam um atendimento global para essa mulher. Uhum. Vão orientar para ela se posicionar, para ela identificar se é caso de violência ou não. E assim, sempre prevalece a opinião da mulher. Né? Ela tem... assim, nós temos que deixar bem claro que a mulher chegou no estágio de ir para o CRAM, chegou no estágio de procurar a Delegacia da Mulher, chegou no estágio de pedir uma medida protetiva, chegou no estágio de abrigamento, ela tem toda a autonomia para ficar com essa pessoa ou não. Depende só dela. Ah, mas saiu o abrigamento, ela foi abrigada. Ah, mas tem medida protetiva. Se você não quiser largar essa pessoa, você não larga. Você tem autonomia. Sim. Isso as técnicas sempre vão orientar. A autonomia é da mulher. Por isso que existem casos de reincidência. Porque ela tem autonomia. Uhum, de voltar com a pessoa, não. Então, assim, não pensem vocês que você é obrigado a largar, você é obrigado a me divorciar, você é obrigado... Não, você não é obrigado a nada. Você precisa ser atendida. Só isso. Você precisa ser orientada. Pronto. Você precisa ter conhecimento. É isso. Porque a partir do momento que ela tem essa... A orientação, o atendimento orientada, o conhecimento, ela tem autonomia. Ou seja, ela faz o que ela quer fazer. Sim. Daí em diante, o rumo da vida dela, ela que toma. Ninguém vai tomar rumo da vida dela por ela. Uhum. Ela só é obrigada se ela quer, ela só registra protetiva se ela quiser, ela só faz o que ela quer. Ela tem autonomia. Importante dizer. Porque muitas mulheres ainda ficam, né, com esse medo. Ela acha, nossa, eu vou ser obrigado, nossa, eu vou divorciar, mas eu tô há 50 anos. Mas... Não. Você tem autonomia, você faz o que você quer. Você não é obrigado a nada. Por isso que a violência psicológica, falo que o quanto ela deixa rastros, né? O quanto ela traumatiza. Porque muitas vezes essa mulher, mesmo sofrendo todo tipo de abuso físico, patrimonial, sexual, ela, ainda assim, ela não consegue se ver sem a outra pessoa. Ela não consegue viver, ela não consegue... Essa dependência emocional que ela cria do abusador, muitas vezes faz com que ela, algumas vezes, até perceba isso, mas não deixa ela agir. E não deixa ela ir em frente com uma medida protetiva, por exemplo. Exato. A autonomia dela sempre prevalece. Isso. Mas assim, estamos à disposição. Eu fico muito grato pelo convite. Muito mais podcast, doutora Marina. Isso. Obrigada. Eu que agradeço. Estamos à disposição o dia que quiser. O que precisar de tirar dúvidas e ajudar, nós estamos aqui para isso. Isso aí. Gente, Tá obrigada pela presença. Obrigada, doutor. Fico muito grato. Beijão, gente.